As pessoas que comeram em um restaurante de Gordon Ramsay Kitchen Timales como foi, eu costumava me tratar ocasionalmente com Zocalo, um restaurante mexicano na Filadélfia. A comida era muito melhor antes de Gordon mudar o cardápio. Todo o problema deles era a localização, na periferia de duas universidades, mas não o tipo de lugar para onde os estudantes iam. O pessoal e os professores adoravam, mas era muito longe para o habitual período de almoço. Assim, as pessoas iriam para um lugar mexicano muito inferior no centro do campus, mesmo que o serviço e comida fossem terríveis e levassem tanto tempo mais para terminar quanto teria que caminhar até Zocalo. A cozinha era velha mas limpa. A comida era ótima. O dono/chefe estava mais do que disposto a aceitar qualquer sugestão que Gordon tivesse. O restaurante era convidativo e o pessoal era simpático. Eles estavam realmente fazendo tudo bem. Eu realmente não gostei da maneira como a esposa do proprietário foi retratada no episódio. Ela era uma mulher adorável e amigável que gostava de fazer com que seus clientes se sentissem bem-vindos e felizes. Eu realmente sinto falta daquele lugar e espero que os proprietários e o pessoal estejam indo bem hoje. Fui a Miss King Company em Scottsdale. Foi o restaurante do episódio com a louca Karen. Acho que foi o único restaurante que o programa apresentou onde Gordon acabou de sair por ser muito difícil lidar com eles. Fui verificar depois que o programa foi ao ar. Por que não? A comida era imensurável. O lugar estava morto. Meu amigo e eu éramos os únicos clientes lá dentro. O marido, proprietário, era nosso servidor. Ela era perfeitamente agradável. Nunca mais voltou. E agora está fechado. Parques Edge em Atlanta foi na S05 e 12 de Kitchen Timales. O lugar ficava a cerca de 3 quarteirões de mim. Eles operaram no meu bairro por alguns anos antes da visita de Gordon. Eles o fizeram sem licença para licor, mas ofereceram mimosas sem fundo. Eles eram combativos com os vizinhos residenciais que moravam a poucos metros do local. Emitiam cheques que deveriam ser doados ao bairro e nunca eram pagos. Os alimentos não eram bons. Todo o bairro descobriu que não iria para lá muito rapidamente, mas ofertas como suas mimosas ilegais sem fundo trouxeram pessoas de todos os lugares e eles conseguiram se manter à tona. Por pouco, Gordon apontou 1 tonelada de coisas no episódio, mas quase não arranhou a superfície ao abordar todas as coisas que tinham feito de errado. Esse episódio definitivamente não foi falso e a equipe de Gordon provavelmente deixou 1 tonelada de estupidez adicional dos proprietários no chão da sala de corte só para ter tempo de caber. Eles nunca melhoraram após a saída de Gordon e ignoraram seus conselhos. A vizinhança assistiu a festas quando o episódio foi ao ar para rir de como o restaurante era ridículo, porque todos nós tínhamos experimentado isso em primeira mão. Parks Edge então procedeu para obter uma pontuação de 44 sem EAT logo após o episódio e fechou permanentemente algum tempo depois. Um lugar surpreendente e divertido entrou em seu lugar cerca de 1 ano depois que todos adoram. Ainda está lá, e é um sucesso esmagador. Eu vou lá com frequência. Comi no J. Willis em Salt Bend. Depois da visita de Gordon, o cardápio estava muito bom e o serviço era amigável, mas a comida real era em grande parte porcaria. Os problemas não eram por causa de Gordon, era a preparação. Parecia que tudo tinha estado sob um forno mais quente e micro-ondas, ao contrário do que tinha sido feito recentemente. As peles de batata estavam secas e o molho BBQ estava .me. Com um pouco mais de esforço na cozinha, o lugar poderia ter conseguido. Tinha uma decoração sólida e tinha alguns itens históricos frescos do futebol de Notre Dame nas paredes. Mas acho que o maior obstáculo era o fato de não conseguirem acompanhar o famoso da vez, que não estava muito longe e fazia feita comida melhor. Em retrospectiva, era um pouco de bandeira vermelha que estava vazia em um fim de semana de futebol da Notre Dame e nós estávamos sentados quase imediatamente. Não foi muito tempo depois da minha visita que ela fechou. Eu não sabia que estava em Kitchen Timales até que olhei para a parede ao sair e vi sua foto com o pessoal. Um lugar onde cresci comendo, devido à falta de outras opções em Nowheresville, Michigan, era no restaurante impossível. A comida era sempre bem média e medíocre, mas era uma das poucas opções na época. Acho que muitas coisas eram micro-ondas. O interior tinha um tema de decoração específico, que não envelhecia bem. Estava sempre escuro e poeirento. Após o espetáculo, havia uma diferença imediata na comida e na decoração. Tudo era um pouco melhor. No entanto, acho que eles voltaram rapidamente aos seus velhos hábitos de micro-ondas e o restaurante acabou fechando. Antes de vir para minha cidade, havia um restaurante, o Levantes. Todo Natal eu e minha família íamos lá.
E eu achava que a comida sabia bem. Eu tinha 11 anos para que isso pudesse ser uma razão. Era comida italiana. E por alguma razão foi mudada para um lugar de hambúrgueres quando ele terminou com o lugar. Foi legal por um tempo porque minha cidade era tão pequena e fora do caminho. Mas eventualmente eles venderam o lugar. Na minha opinião, isto se deveu à localização do lugar, sendo no final da cidade e não no meio, e a comida italiana estava sendo dominada por outro restaurante ao fundo da rua. Acho que os proprietários também não gostavam de fazer hambúrgueres, mas era legal ter uma equipe de televisão na minha rua principal. Comi no café um punhado de vezes antes que ele acabasse no programa. O lugar era uma espécie de armadilha para turistas, mas a comida era decente. Eles teriam bons pratos especiais no meio da semana, que era quando eu iria. Eles começaram a ter problemas com RP porque o dono fazia um monte de coisas que irritavam os locais. Acho que no episódio Hansi realmente gostou da comida e foi mais sobre ele tentando ajudar o proprietário com a situação de RP. Acho que comi lá uma vez após o programa ter ido ao ar. Estava tudo bem, o lugar parecia ter voltado para trás. Fechou este ano. Não tenho certeza se o Covid os fez entrar ou se eles estavam tendo outros problemas. Eu também fui ao Mupis algumas vezes. Bar de mergulho em Fells Point que estava no bairro Skui. Fiquei muito doente no dia seguinte depois de comer, beber lá uma noite. Em defesa deles eu bebi muito naquela noite. Mas ver como a cozinha deles estava funcionando me fez pensar que talvez eles me tivessem dado uma intoxicação alimentar. Eu não voltei depois de reabrir a cozinha. Acho que pode até ter fechado definitivamente antes mesmo de o episódio ter sido transmitido. Sim, o grego no Porto de Ventura, Califórnia. Isto teria sido por volta de 2002. Portanto, antes do espetáculo, minhas impressões imediatas foram de um restaurante obsoleto e mofado em suas últimas pernas. O tapete estava manchado além da redenção. Havia uma linha de bufete em desuso em geral. Era bastante claro que a única razão pela qual o lugar sobreviveu foi sua localização na beira-mar. Encomendamos nossa comida sem incidentes. Era medíocre. Nada horrível. Só assim. Então começou a verdadeira estranheza. As luzes escureciam um pouco. E a música estrondosa começou a soprar. Saiu empinando esta mulher de meia-idade, vestida como uma versão cinematográfica de uma cigana com uma tripa bulbosa giratória. Ela teceu seu caminho entre as mesas, com um sorriso irônico no rosto. Como seu orgulho como dançarina do vento estava diretamente correlacionado a quão desconfortável ela podia fazer os comensais. Eu estava lá com meu noivo e minha irmã francamente falando, eu não sabia onde olhar ou o que fazer quando ela chegou à minha mesa com seus rolos de barriga ondulando contra minha orelha. Por sorte, minha irmã maluca também se imaginava uma dançarina do ventre cigana, e viu sua oportunidade de compartilhar alguns dos holofotes. Ela saltou de seu assento, empinou-se para o meu lado da mesa. E se uma dançarina do ventre na sua cara não estava bem o suficiente, que tal duas com uma delas sua irmã mais velha? Minha irmã agarrou um dos lenços que a bailarina estava acenando e depois, juntas, teceram o caminho por todas as mesas dando a cada uma boa olhada em seus umbigos. Embora eu duvide que mais alguém tenha sido tão surpreendido quanto durante todo o caso. Achei a sala muito quente e apertada, como se as paredes estivessem mais próximas do que pareciam quando entramos e nós sentamos pela primeira vez. Olhei para meu noivo com o impulso de pedir desculpas, mas não consegui articular muito mais do que uma borbulha sobre meu copo de água. E finalmente, a música parou e o dançarino fez uma saída dramática e fluorescente através de algumas cortinas mofadas. Minha irmã voltou a deslizar para a mesa com o olhar de triunfo. Durante o resto da noite, escolhi não falar sobre nada disso ou olhar nos olhos de mais ninguém. Quando vi o episódio de Cozinha Pesadelos anos mais tarde, caí da cadeira. Por mais embaraçoso que isso tenha sido para Gordon, pelo menos ele não tinha sua irmã pulando da cadeira e discando esse embaraço até 11.